Desperte agora para a verdade que poucos ousam enfrentar. Abandone suas ilusões sobre liberdade sexual e observe a realidade como ela verdadeiramente é. Reconheça os grilhões invisíveis que aprisionam milhões de mulheres num ciclo vicioso, disfarçado de emancipação. O vício em pornografia entre mulheres representa uma realidade estratégica que poucos ousam confrontar. Assim como Maquiavel defendia em O Príncipe que devemos enxergar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Os dados são implacáveis e revelam uma epidemia silenciosa que corrói os alicerces da sociedade contemporânea. 42% das americanas consumiram conteúdo pornográfico no último ano e 1 em cada 6 mulheres luta contra esse vício diariamente, muitas vezes negando sua própria condição. Este fenômeno cresce silenciosamente nas sombras da suposta libertação sexual feminina. Enquanto a indústria do prazer feminino expande seu poder econômico e cultural, criando ferramentas cada vez mais sofisticadas para satisfação pessoal que mascaram sua verdadeira natureza, instrumentos de dependência psicológica. O movimento de empoderamento sexual feminino, celebrado como conquista histórica, serve perfeitamente aos interesses dessa indústria bilionária, demonstrando aquilo que Maquiavel compreendia tão bem em sua análise da natureza humana, que as aparências de libertação frequentemente mascaram novas formas de controle, mais sutis e, portanto, mais eficazes que as anteriores. A manipulação suprema consiste em fazer o prisioneiro acreditar que escolheu suas próprias correntes e que estas representam sua liberdade mais profunda. As consequências deste vício manifestam-se em 2 dimensões devastadoras para as relações humanas, corrompendo tanto a percepção individual quanto os vínculos interpessoais. Primeiro, a criação de padrões inalcançáveis que distorcem completamente as expectativas românticas e sexuais. Homens comuns, com seus corpos imperfeitos, suas inseguranças naturais e sua sexualidade ordinária, não podem competir com as performances teatrais, os corpos idealizados e os contextos fantasiosos apresentados no material pornográfico consumido obsessivamente. Como Maquiavel certamente observaria, com sua perspicácia característica, quando o povo desenvolve expectativas que não podem ser satisfeitas na realidade concreta, a estabilidade das relações inevitavelmente desmorona, criando um vácuo de poder que será preenchido pelo caos ou por novas formas de tirania emocional. Segundo, e talvez mais pernicioso, o imaginário feminino gradualmente torna-se contraditório e degenerado, fundindo fantasias de submissão com discursos de empoderamento, criando uma cisão interna que se manifesta em comportamentos inconsistentes e autodestrutivos que nenhuma racionalização consegue reconciliar completamente. Este é o verdadeiro exercício do poder silencioso sobre as mentes, corromper o próprio sistema de valores sem que a vítima perceba sua própria corrupção, mantendo-a em constante estado de insatisfação crônica que inevitavelmente a leva a buscar mais do mesmo estímulo, perpetuando o ciclo de dependência enquanto acredita estar simplesmente exercendo sua autonomia sexual. As consequências deste vício manifestam-se em 2 dimensões devastadoras para as relações humanas, corrompendo tanto a percepção individual quanto os vínculos interpessoais. Primeiro, a criação de padrões inalcançáveis que distorcem completamente as expectativas românticas e sexuais. Homens comuns, com seus corpos imperfeitos, suas inseguranças naturais e sua sexualidade ordinária, não podem competir com as performances teatrais, os corpos idealizados e os contextos fantasiosos apresentados no material pornográfico consumido obsessivamente.
Como Maquiavel certamente observaria, com sua perspicácia característica, quando o povo desenvolve expectativas que não podem ser satisfeitas na realidade concreta, a estabilidade das relações inevitavelmente desmorona, criando um vácuo de poder que será preenchido pelo caos ou por novas formas de tirania emocional. Segundo, e talvez mais pernicioso, o imaginário feminino gradualmente torna-se contraditório e degenerado, fundindo fantasias de submissão com discursos de empoderamento, criando uma cisão interna que se manifesta em comportamentos inconsistentes e autodestrutivos que nenhuma racionalização consegue reconciliar completamente. Este é o verdadeiro exercício do poder silencioso sobre as mentes, corromper o próprio sistema de valores sem que a vítima perceba sua própria corrupção, mantendo-a em constante estado de insatisfação crônica que inevitavelmente a leva a buscar mais do mesmo estímulo, perpetuando o ciclo de dependência enquanto acredita estar simplesmente exercendo sua autonomia sexual. Este fenômeno, longe de ser uma questão de moralidade superficial ou religiosa, representa uma complexa enteia de influências psicológicas, tecnológicas e socioeconômicas que se entrelaçam para criar um labirinto do qual poucos conseguem escapar completamente. A neuroplasticidade do cérebro humano, maravilha evolutiva que nos permitiu sobreviver às mais hostis condições ao longo dos milênios, torna-se agora nosso calcanhar de Aquiles quando exposta à constante estimulação supranormal propiciada pela tecnologia moderna. Cada clique, cada imagem, cada sequência de vídeo hipersexualizada trabalha silenciosamente para recondicionar os circuitos neurais responsáveis pelo prazer, pelo desejo e pela satisfação, esculpindo novos caminhos sinápticos que se fortalecem a cada uso e enfraquecem as conexões que anteriormente nos permitiam encontrar alegria genuína nas interações humanas reais, imperfeitas, mas autênticas. Os desenvolvimentos tecnológicos das últimas 2 décadas não apenas intensificaram esta problemática, mas a transformaram qualitativamente em algo sem precedentes históricos. A disponibilidade instantânea, a variedade infinita e a privacidade completa proporcionadas pelos dispositivos digitais modernos aboliram todas as barreiras naturais que anteriormente limitavam o acesso ao material pornográfico. Onde antes havia escassez, agora há abundância. Onde havia esforço e risco social, agora há facilidade e anonimato. Onde havia moderação forçada pelas circunstâncias, agora há possibilidade de consumo ilimitado. Esta revolução tecnológica, amalgamada com algoritmos cada vez mais sofisticados que aprendem e antecipam os gostos do usuário, criou um ecossistema digital perfeitamente adaptado para explorar as vulnerabilidades do cérebro humano, oferecendo doses crescentes de novidade, variedade e intensidade para satisfazer o sempre faminto sistema de recompensa neural. A dimensão econômica deste fenômeno revela sua verdadeira natureza como indústria global extremamente lucrativa, operando sob a lógica implacável do capitalismo tardio. Como qualquer negócio orientado primariamente pelo lucro, sua preocupação fundamental não é com o bem-estar dos consumidores, mas com a maximização de receitas através do aumento consistente do engajamento e do tempo de tela. Assim como a indústria alimentícia desenvolveu alimentos ultraprocessados, cuidadosamente formulados para ativar pontos de prazer específicos no paladar humano, superando nossa capacidade natural de autorregulação, a indústria do entretenimento adulto refinou metodicamente seu produto para estimular os centros de prazer cerebral de forma cada vez mais intensa e viciante.
criando consumidores que, paradoxalmente, nunca se sentem verdadeiramente satisfeitos com o que consomem. O impacto desta realidade na formação da psique masculina contemporânea dificilmente pode ser superestimado. Jovens em pleno desenvolvimento psicossexual, com sistemas neurais ainda em formação e susceptíveis a profundas modificações, encontram-se expostos desde cedo a um catálogo virtualmente infinito de estímulos sexuais que moldam suas expectativas, desejos e padrões de excitação, antes mesmo de qualquer experiência sexual real. Esta exposição prematura e intensa estabelece parâmetros de comparação impossíveis, criando uma bifurcação psicológica entre o mundo digital idealizado e o mundo físico imperfeito. O resultado é uma geração de homens que, mesmo quando conscientemente reconhecem a irrealidade das representações pornográficas, subconscientemente internalizaram seus padrões como referência de normalidade e desejabilidade. Paralelamente, a experiência feminina neste contexto é igualmente preocupante, embora frequentemente negligenciada nas discussões públicas sobre o tema. Mulheres jovens enfrentam uma pressão crescente para performar sexualidades que não nascem de seus próprios desejos autênticos, mas são reflexos de fantasias masculinas mediadas pela pornografia. Esta pressão manifesta-se em expectativas quanto a comportamentos específicos, aparência física e aceitação de práticas potencialmente desconfortáveis ou dolorosas, normalizadas pelo consumo massivo de conteúdo que raramente representa o prazer feminino genuíno. Simultaneamente, mensagens culturais contraditórias exigem que estas mesmas mulheres se vejam como agentes sexuais empoderados e independentes, criando uma dissonância cognitiva entre a pressão externa para agradar e a expectativa interna de autoafirmação. A decadência do diálogo autêntico entre os gêneros emerge como consequência inevitável deste cenário. Quando expectativas distorcidas encontram realidades biológicas e emocionais imutáveis, o resultado raramente é compreensão mútua e ajuste de perspectivas, mas frustração, ressentimento e gradual desconexão. Homens silenciosamente comparam suas parceiras reais com as fantasias digitais constantemente disponíveis. Mulheres, intuitivamente, percebem que competem com padrões irreais e respondem com insegurança ou hostilidade defensiva. O ciclo de comunicação fracassada se estabelece e se auto-perpetua, minando a possibilidade de intimidade genuína baseada na vulnerabilidade mútua e na aceitação das imperfeições inerentes à condição humana. A esfera pública, longe de oferecer contraponto a este fenômeno, frequentemente o amplifica através de uma hipersexualização generalizada da cultura. Publicidade, entretenimento mainstream, moda e até discursos supostamente progressistas sobre sexualidade frequentemente reproduzem, sob verniz de sofisticação ou empoderamento, os mesmos padrões estéticos e comportamentais que alimentam a indústria pornográfica. Esta convergência entre cultura popular e pornografia cria um contínuo de objetificação e performatividade sexual que normaliza perspectivas fundamentalmente desumanizadoras sobre corpos e intimidade, apresentando-as não como produto comercial, exploratório, mas como expressão natural da sexualidade humana. A emergência de comunidades online masculinas, centradas em filosofias de rejeição ou manipulação das mulheres, representa não a causa, mas um sintoma desta disfunção social mais ampla.
Quando homens jovens, formados em contextos de isolamento social e exposição intensiva a fantasias digitais irrealizáveis, confrontam inevitáveis rejeições e fracassos relacionais, muitos buscam explicações que preservem seu amor próprio, já fragilizado. Teorias conspirativas sobre a natureza feminina, estratégias de manipulação emocional apresentadas como ciência comportamental e rejeição completa das normas relacionais tradicionais oferecem narrativas aparentemente coerentes para experiências dolorosas, criando ciclos de ressentimento que se autocatalisam através de câmaras de eco digitais cada vez mais radicalizadas. O panorama desanimador não significa, contudo, impossibilidade de transformação individual ou coletiva. A mesma neuroplasticidade, que permite a formação de padrões viciantes, também possibilita sua reversão, ainda que exija esforço consciente, persistência e, frequentemente, apoio especializado. Períodos de abstinência deliberada do consumo pornográfico demonstram consistentemente capacidade de restaurar sensibilidades perdidas, recalibrar sistemas de recompensa neural e redescobrir o prazer nas interações humanas reais. Mudanças nos hábitos de consumo digital, práticas de mindfulness, reconexão com o corpo através de exercícios físicos não competitivos e desenvolvimento intencional de habilidades sociais representam caminhos comprovados para reverter danos neuropsicológicos causados pela superexposição a estímulos digitais hipersexualizados. Numa perspectiva coletiva e política, o reconhecimento deste fenômeno como questão de saúde pública e não meramente de moralidade individual, abre possibilidades para intervenções sociais efetivas. Educação sexual abrangente que aborde explicitamente os impactos neuropsicológicos da pornografia, regulamentações sobre acesso de menores a conteúdo adulto, campanhas de conscientização pública e pesquisa científica independente sobre os efeitos de longo prazo do consumo pornográfico representam medidas potencialmente transformadoras. Estas abordagens, longe de repetir falhas históricas de movimentos moralistas repressivos, reconhecem a sexualidade como dimensão fundamental da experiência humana que merece proteção contra a exploração comercial predatória. A questão fundamental que emerge deste cenário não é se devemos retornar a uma moralidade sexual repressiva do passado, tentativa que seria não apenas infrutífera, mas potencialmente contraproducente, mas como podemos construir uma cultura sexual que honre tanto nossa natureza biológica quanto nossa capacidade de transcendência através de conexões genuinamente íntimas. Os ideais de liberdade sexual, desenvolvidos nas últimas décadas, valiosos em sua rejeição a tabus arbitrários e controles patriarcais sobre corpos e desejos, foram gradualmente cooptados por interesses comerciais que transformaram a libertação em nova forma de aprisionamento, mais sutil, porém igualmente opressiva em seus efeitos práticos sobre vidas humanas concretas. A revolução tecnológica que possibilitou esta transformação social não mostra sinais de desaceleração. Pelo contrário, avanços em realidade virtual, interfaces ápticas e inteligência artificial prometem experiências cada vez mais imersivas e personalizadas, potencialmente aprofundando o abismo entre sexualidade virtual e conexão humana autêntica. Sem intervenção consciente e deliberada, tanto individual quanto coletiva, o provável é que assistamos ao aprofundamento da crise de intimidade,
já evidente nas estatísticas declinantes de atividade sexual entre jovens, formação de casais e natalidade nas sociedades tecnologicamente avançadas. A perspectiva histórica mais ampla sugere que estamos vivenciando não apenas um problema psicológico individual, mas uma transformação antropológica sem precedentes nas formas como humanos experimentam desejo, buscam conexão e encontram satisfação. Os efeitos de longo prazo desta transformação sobre estruturas sociais fundamentais como família, comunidade e organização econômica permanecem largamente inexplorados, constituindo território desconhecido para o qual avançamos coletivamente sem mapa ou bússola clara. A sabedoria ancestral, contida em tradições religiosas e filosóficas diversas, frequentemente descartada como obsoleta ou repressiva pelo pensamento contemporâneo, pode oferecer perspectivas surpreendentemente relevantes para este novo território existencial, particularmente em seus insights sobre os riscos de desejos desregulados e a centralidade da autodisciplina para a liberdade autêntica e felicidade sustentável. Pensadores como Platão, Aristóteles e posteriormente Kant e Mill compreenderam que a liberdade humana genuína não consiste na mera ausência de restrições externas ao comportamento, mas na capacidade de autodireção racional que permita ao indivíduo perseguir fins genuinamente conducentes ao seu florescimento integral. Esta concepção mais profunda de liberdade, não como licença irrestrita, mas como autodeterminação consciente, oferece fundamento filosófico sólido para reconceitualizar a relação entre desejo sexual, tecnologia e bem-estar humano, integral, apontando para possibilidades de síntese entre valores tradicionais de temperança e modernos de autonomia pessoal. Em última análise, o que está em jogo nesta discussão não é meramente a qualidade das experiências sexuais individuais, mas nossa capacidade coletiva de formar vínculos significativos que sustentem comunidades funcionais e culturas florescentes. A sexualidade humana, em sua complexidade biopsicossocial única, nunca foi meramente questão de prazer físico, mas veículo para a transcendência através da união com outro ser consciente, experiência radicalmente diferente da estimulação solitária, mediada por fantasias digitais, independentemente de sua sofisticação tecnológica. O empobrecimento desta dimensão profunda da experiência humana representa perda civilizacional significativa, cujas ramificações apenas começamos a compreender. A recuperação de uma sexualidade verdadeiramente humanizada exigirá coragem intelectual para questionar dogmas estabelecidos tanto por tradições conservadoras quanto por narrativas progressistas contemporâneas. Requerirá disposição para examinar evidências empíricas sobre efeitos neuropsicológicos do consumo pornográfico sem filtros ideológicos predeterminados. Demandará humildade para reconhecer que certos aspectos da natureza humana, incluindo mecanismos psicológicos de formação de vínculos e padrões de resposta sexual, não são infinitamente maleáveis conforme conveniências ideológicas ou comerciais. Acima de tudo, necessitará visão que transcenda a falsa dicotomia entre repressão puritana e permissividade mercantilizada, buscando terceira via que honre simultaneamente nossa natureza biológica e nossas aspirações espirituais. As sociedades que conseguirem enfrentar este desafio com honestidade, sabedoria e coragem poderão emergir com compreensão mais profunda da sexualidade humana e seu papel na vida individual e coletiva,
potencialmente iniciando novo capítulo na longa história das relações entre gêneros. Aquelas que continuarem negando a realidade dos danos causados pela pornografia digital, seja por comprometimento com ideologias sexuais estabelecidas ou por submissão aos interesses econômicos da indústria do entretenimento adulto, provavelmente enfrentarão desintegração contínua do tecido social, com consequências imprevisíveis para a estabilidade política e vitalidade cultural no longo prazo. História demonstra repetidamente que sociedades incapazes de proporcionar condições para a formação de vínculos conjugais estáveis e famílias funcionais eventualmente entram em declínio demográfico e cultural, independentemente de seu poder econômico ou militar temporário. Roma antiga, com sua crise familiar e decadência moral nos períodos tardios, oferece paralelo histórico perturbador para nossas circunstâncias contemporâneas. A diferença crucial é que romanos não possuíam evidências científicas sobre os mecanismos neurobiológicos envolvidos nos processos de formação e destruição de vínculos afetivos, vantagem epistemológica que nosso tempo possui, mas frequentemente ignora em favor de narrativas ideologicamente convenientes. A jornada para além da atual crise de intimidade requer reconhecimento de suas dimensões neurológicas, psicológicas, sociológicas, econômicas e até espirituais, resistindo à tentação de reducionismos simplistas que atribuem complexos fenômenos sociais a explicações monocausais. Requer também disposição para examinar criticamente certos pressupostos da revolução sexual, que, embora bem intencionados em sua origem como reação a autênticas opressões históricas, produziram consequências não intencionais que merecem reavaliação honesta à luz de evidências acumuladas nas últimas décadas. Jovens que cresceram na era digital, particularmente aqueles nascidos após a massificação dos smartphones e da internet de alta velocidade, enfrentam desafios únicos na formação de identidade sexual saudável e capacidade para intimidade genuína. Diferentemente de gerações anteriores, estes jovens frequentemente tiveram contato com material sexualmente explícito antes de qualquer experiência romântica real, invertendo o processo natural de descoberta gradual da sexualidade através de experiências progressivamente mais íntimas com outro ser humano. Esta inversão cronológica, combinada com natureza frequentemente extrema e irreal do conteúdo pornográfico contemporâneo, cria expectativas distorcidas e respostas emocionais condicionadas que dificultam formação subsequente de vínculos afetivos saudáveis. O sistema educacional, em grande parte paralisado por disputas ideológicas sobre educação sexual, raramente oferece orientação construtiva sobre estas questões, deixando adolescentes navegando território complexo, guiados primariamente por conteúdo comercial, otimizado para engajamento, não para saúde relacional. Pais, frequentemente desinformados sobre as realidades do ecossistema digital atual ou desconfortáveis com discussões francas sobre sexualidade, muitas vezes falham em preencher esta lacuna educacional. O resultado é geração crescendo sem mentoria adequada, precisamente na área onde orientação sábia é mais necessária para desenvolvimento psicossocial saudável. A perspectiva feminista sobre esta questão merece atenção particular, especialmente considerando divisões significativas dentro do próprio movimento feminista quanto à natureza e impacto da pornografia. Enquanto correntes liberais tendem a defender pornografia como expressão legítima de liberdade sexual, que deve ser reformada, não abolida, vertentes radicais frequentemente argumentam que pornografia mainstream contemporânea é intrinsecamente exploratória e misógina,
representando não liberdade sexual autêntica, mas colonização da sexualidade feminina por fantasias masculinas comercialmente amplificadas. Este debate interno reflete tensão mais ampla entre visões da sexualidade, como primariamente expressão individual de autonomia pessoal, versus compreensão da sexualidade como fenômeno intrinsecamente relacional e social, cujas manifestações afetam estruturas comunitárias mais amplas. A indústria pornográfica, naturalmente, apresenta narrativa radicalmente diferente sobre seu próprio impacto social, posicionando-se como força libertadora contra puritanismo repressivo e agente de normalização de diversidade sexual. Esta autorrepresentação, amplamente aceita em círculos progressistas contemporâneos, dificilmente se sustenta diante de análise cuidadosa do conteúdo efetivamente produzido e promovido pelos maiores portais pornográficos, onde temas de dominação, humilhação e até violência contra mulheres permanecem proeminentes. A dissonância entre retórica emancipatória e realidade concreta da produção pornográfica comercial revela operação ideológica sofisticada que merece desvelamento crítico. A perspectiva neuropsicológica oferece insights particularmente valiosos para a compreensão deste fenômeno, especialmente considerando avanços recentes em neurociência da adição. Estudos de neuroimagem demonstram consistentemente alterações estruturais e funcionais em regiões cerebrais associadas à recompensa, motivação e controle inibitório em consumidores frequentes de pornografia, semelhantes a mudanças observadas em outras dependências comportamentais. Particularmente preocupante é o impacto sobre córtex pré-frontal, região associada a planejamento de longo prazo, autocontrole e comportamento socialmente apropriado. Enfraquecimento dessa região crucial para a personalidade madura pode comprometer não apenas capacidade para intimidade sexual saudável, mas funcionamento social mais amplo. O mecanismo neurobiológico central envolvido, sensibilização do sistema dopaminérgico mesolímbico a estímulos associados à pornografia, combinada com dessensibilização gradual a prazeres naturais menos intensos. Explica por que muitos usuários frequentes relatam necessidade de material progressivamente mais extremo ou incomum para atingir mesmos níveis de excitação, fenômeno conhecido como escalada. Este processo neuroadaptativo não é fundamentalmente diferente de mecanismos observados em dependências químicas, embora apresente características específicas relacionadas à natureza dos estímulos visuais e sua conexão com impulsos reprodutivos biologicamente primários. A dimensão antropológica deste fenômeno contextualizaria a pornografia digital não como inovação isolada, mas como desenvolvimento extremo de processo histórico mais amplo de separação entre sexualidade e procriação, iniciado com métodos contraceptivos modernos e culminando em experiências sexuais completamente desvinculadas de encontro físico com outro ser humano. Esta trajetória representa a transformação profunda na experiência humana, cujas consequências psicológicas, sociais e até metafísicas apenas começamos a vislumbrar. A pornografia digital, nesta perspectiva, não seria meramente entretenimento, inócuo ou expressão neutral de liberdade, mas veículo de transformação antropológica fundamental, merecedora de reflexão filosófica séria. Você precisa aceitar a verdade devastadora sobre o que estamos testemunhando na sociedade contemporânea.
As relações interpessoais românticas transformam-se assim, inevitavelmente, em terreno perigosamente minado de intensa batalha psicológica, onde absolutamente ninguém emerge verdadeiramente vitorioso, satisfeito ou emocionalmente íntegro. Homens cada vez mais profundamente inseguros e progressivamente incapazes de satisfazer padrões completamente irreais de desempenho sexual derivados do consumo pornográfico feminino, desenvolvendo disfunções erécteis e ansiedade de performance em idades surpreendentemente jovens. Mulheres progressivamente mais cronicamente insatisfeitas com parceiros reais que inevitavelmente falham em reproduzir as fantasias elaboradas consumidas compulsivamente e profundamente confusas quanto aos próprios limites essenciais entre fantasia escapista e realidade concreta. Desejo sexual autêntico e programação mental artificialmente induzida pelo consumo excessivo, contínuo e cada vez mais extremo de material erótico projetado precisamente para criar dependência psicológica crescente. O ciclo vicioso, aparentemente inescapável, de objetificação externa, imposta culturalmente, e auto-objetificação voluntariamente internalizada como mecanismo distorcido de empoderamento, cria uma dissonância cognitiva permanente, profundamente enraizada no subconsciente feminino, que corrói sistemática e inexoravelmente qualquer possibilidade genuína de intimidade autêntica, baseada na vulnerabilidade emocional mútua e reconhecimento intersubjetivo do outro como ser humano completo. Maquiavel, com sua incomparável e perspicaz compreensão dos mais sutis mecanismos psicológicos de poder e manipulação social, certamente reconheceria imediatamente que este conflito perpétuo, aparentemente irresolúvel, beneficia exclusivamente aqueles que controlam estrategicamente os meios de produção do estímulo sexual comercializável e lucram exponencialmente com a insatisfação crônica cuidadosamente cultivada dos consumidores perpetuamente insaciáveis. A mulher, psicologicamente hiperestimulada e progressivamente dessensibilizada pelo consumo excessivo, pode gradualmente, quase imperceptivelmente, tornar-se perigosamente vulnerável a relações românticas potencialmente abusivas que espelham perturbadoramente suas fantasias consumidas obsessivamente em contextos fictícios, num paralelo psicologicamente perturbador com a profunda observação maquiavélica de que os súditos frequentemente desejam secretamente, no mais íntimo recôndito de sua psique fragmentada, ser dominados precisamente por aquilo que simultaneamente temem conscientemente e admiram inconscientemente, perpetuando assim ciclos intergeracionais devastadores de abuso emocional e físico que racionalmente rejeitariam veementemente em conversas abstratas, mas emocionalmente buscam compulsivamente reproduzir em suas relações concretas, criando o paradoxo trágico do indivíduo aparentemente emancipado, que inconscientemente engendra as próprias correntes de sua contínua escravidão psicológica, enquanto celebra orgulhosamente essa mesma condição como expressão suprema de libertação pessoal. A libertação desse ciclo vicioso exige mais que moderação. Demanda ruptura radical com estímulos artificiais que sequestram os mecanismos de recompensa cerebral. Como Maquiavel aconselhou que o príncipe deve ser cruel para ser piedoso, no longo prazo é necessário corte severo com todas as fontes do vício, deixar thumbnails provocativas, parar de seguir perfis gatilho, abandonar livros e séries que normalizam comportamentos abusivos. O verdadeiro poder não provém da submissão ao prazer imediato,
mas do controle sobre os próprios impulsos. Para reconquistar a autonomia perdida, é preciso atravessar o deserto da abstinência, redescobrir a satisfação nas relações humanas reais e reconstruir uma visão baseada em valores sólidos, não em fantasias fabricadas para criar dependência. Junte-se agora ao movimento de libertação autêntica e descubra os próximos passos acessando nossa comunidade através do código Verdadeira Liberdade. Seu primeiro passo rumo à reconquista de sua autonomia aguarda sua decisão neste momento. Como Maquiavel reconheceria, a verdadeira virtude não está em aparentar ser livre enquanto se submete a novos senhores, mas em conquistar a própria liberdade interior contra forças que conspiram para subjugá-la.